toda mudança gera um transtorno, né? Nós vamos ter mais gente na cidade. E aí vai aumentar tudo. Tudo sobe, né? E aí os problemas também sobem na mesma proporção. E a gente tem que ter uma política dentro de Aracruz, porque é essa política que vai fazer a organização e vai fazer com que a população sinta-se segura. Né? Eu acredito que o caminho é esse, é a política. Não tem como você se isentar da política. Entrei na política porque eu acredito que essa geração, ainda, né, essa geração nossa, que é a galera que está tocando. Você deve ter uns 40? Quase. 39. Esses cabelos brancos. 39. Esses cabelos brancos aí te acusam. Mas 39. Assim, se você for olhar hoje a galera que está tocando o Brasil, são essa galera da época da década de 80 ainda. Exatamente. Então, assim, aí tem você com o teu podcast, tem o Zé Olímpio ali que tem... O Zé Olímpio, nem sei quantos anos ele tem, mas ele tem bastante tempo. Mas eu acredito... E ele é contador, enfim. Aí você vai pegar um motorista de ônibus que está lá com 50 anos. É essa galera que é a engrenagem do Brasil hoje. Sim. E o Brasil hoje funciona porque essa galera está na ativa ainda. Falando agora da população mais jovem, né? A gente está com uma geração chamada Z, né? A geração Z, eu vi algumas reportagens dos Estados Unidos, né? Uhum. Que eles não querem contratar ninguém dessa geração. Porque são pessoas preguiçosas. Essa foi a Sim. matéria, tá? Pessoas preguiçosas, pessoas irresponsáveis e pessoas mimizentas. Mimizento é o cara que tudo tá ruim pra ele, entende? Ele tá trabalhando, Sim. ganhando salário, mas tá ruim Não pra tá ele. bom. Então, o que você acha da população? Eu vi essa reportagem lá nos Estados Unidos. Uhum. O que você acha da população mais nova, essa geração chamada Z? Eles têm futuro? Rapaz, agora vamos lá. Geração Z, né? Eu vou te contar uma história. Dessa empresa que eu, lá do Rio, 40 funcionários, enfim. Eu peguei essa geração Z aí. Isso já tá rodando, essa geração Z, já tem um tempinho. Só para você ter ideia, eu precisei de rodar 2 turnos na empresa. E eu pareço um ET, cara, porque eu faço tudo dentro da empresa, né? Deu problema na internet, diga, vai lá e resolve. Deu problema na impressora, diga, vai lá e resolve. Vai ter que trabalhar 2 turnos, tá muito escuro, tem que botar refletor. Aí eu ia lá, ia lá e instalava, que eu fiz elétrica também, enfim. Aí eu sobrecarreguei, porque era para mim ter trocado o disjuntor, ter aumentado a amperagem do disjuntor, mas eu não fiz. Eu só coloquei o refletor lá porque estava escuro. Só que é mais calor, né? Então o disjuntor desarma. E aí, só para você ter ideia, eu saí com meu primo, a gente estava viajando, e essa geração Z estava lá na empresa. Olha o que aconteceu, desarmou o disjuntor. A empresa parou, o pessoal foi embora. Essa geração foi embora. E aí responde, e essa pesquisa que você viu lá, é o que está acontecendo hoje. Eles não sabem resolver problema. Me ligaram, cara, eu estava em São Paulo na época. E diga, era 2 horas da tarde, enfim, o pessoal foi embora porque não tinha energia. Mas do lado, na casa do lado, estava rolando um som. E eles sequer tiveram a capacidade de falar, peraí, porque ali tem barulho. Eles simplesmente foram embora. E aí essa geração Z, ela infelizmente ela está aí no mercado e essa pesquisa está certa. Eu vivi isso dentro de uma empresa e quando eu olho para essa geração Z, eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque é uma questão, mais uma vez, cultural. Telefone, as pessoas... Isso daqui é uma máquina, cara, para ganhar dinheiro, enfim. Mas eles não estão preocupados, eles estão querendo dopamina. Eles estão querendo prazer. Eles estão vendo a musicazinha, aquele rebolado, aquele negócio legal, e eles estão viajando na maionese, cara. Isso é uma droga. Eles estão querendo prazer e o tempo está passando e eles estão envelhecendo e eles não vão funcionar, cara. E aí é uma situação preocupante. O que nós vamos fazer para a gente conseguir reverter isso daí? É complicado e aí precisa de ser feito um estudo, né, com pessoas técnicas para a gente conseguir ver como é que nós vamos trabalhar. Já estamos tendo problema aqui em Aracruz. Eu tenho um amigo, o Beto, até mandar um abraço pro Beto, estive conversando com ele essa semana.
O Beto ele vai fechar a Pizzaria Castela à noite, não vai funcionar mais. Por quê? Não tem mão de obra. Não tem. O Beto já teve alguns problemas, né, de saúde, infartou inclusive, mas graças a Deus está bem. E ele falou, Edgar, não dá. Eu vou trabalhar durante o dia e não vou trabalhar mais à noite. Porque não tem profissional. E aí você vai procurar hoje um profissional hoje, simplesmente nós não temos. Essa geração Z que está aí, essa geração é uma geração problemática. Sim. Agora, como tratar isso? Não sei. Não sei como é que se trata isso. Precisa de ser conversado mesmo e olhar o problema, porque essa geração, elas vão envelhecer também e vão trazer um problema social, né? E a gente já tem vários problemas e isso vai acabar acontecendo também. Tem uma fala, né? Que ela contextualiza isso, que gerações fortes formam gerações fracas. Gerações fracas formam gerações fortes. Por que isso acontece, né? Quando uma geração é forte, é igual a da década de 80, sim, sim. Né? Nós queremos dar tudo para os nossos filhos. Nós estamos formando essa geração fraca, infelizmente. E aí essa geração fraca, né, por não ter uma direção tão boa, né, como nós tivemos lá atrás, com dificuldades, né, tendo que correr atrás, ela começa a formar uma geração forte. Por quê que ela forma uma geração forte? Por necessidade básica, necessidade do ser humano básico. Você ele vai lá tudo, João. E ele vai ficar forte, porque o pai dele é muito fraco. Essa geração fraca que a gente está vendo aqui, ela vai transformar os filhos em uma geração forte, por necessidade básica. Não é porque eles são bons, não, só para ficar claro. Eu entendi e isso daí faz muito sentido. Eu tenho 2 filhos, né? O Arthur e a Alice. O Arthur tem 11, 11, e a Alice tem 10. Né? Eu fiz questão dos meus filhos, eles sentirem, né, aquilo que eu senti lá atrás. Porque isso responde aí à geração forte, né? Porque quando você dá para o teu filho tudo, para o teu filho, ele não tem o prazer de conquistar mais. Ele está ganhando. Toma, eu quero um celular, toma, iPhone agora. Aí esse negócio Cara, é horrível. E aí a gente acaba estragando, porque nós não tivemos lá atrás e a gente quer dar para o nosso filho. Meu filho não tem telefone. Meu filho tem 11 anos, vai fazer 12, e ele não tem telefone. Eu não quero que ele tenha telefone. Isso daqui, cara, se a cabeça está em desenvolvimento ainda. Eu vou dar um telefone pro meu filho, eu vou dar dopamina para ele agora. Exatamente. Então, assim, o que tá na cabeça dele, o que vai dar prazer a ele? Joguinho, brinco. Cara, não adianta. E aí sim, é necessário que os pais entendam que nós estamos estragando os nossos filhos quando nós fazemos isso. E aí você vai ver que o meio que nós vivemos hoje, infelizmente, é muito mais fácil você falar, cala a boca, menino, toma o telefone, do que você pegar a criança, conversar e jogar um futebol. Antes, na nossa época, eu lembro que aqui na minha rua, aqui embaixo, aqui, a gente brincava, era de carrinho de rolimã, cara. A gente rodava de carrinho de rolimã, a gente brincava de pique-cola, pique-pega, bandeirinha, cair no poço. A brincadeira mais legal que tinha era cair no poço, cara. Cair no poço tinha aquele macete de você apertar o olho assim, é essa. A gente já tinha aquele... E assim, era gostoso, cara. Hoje em dia você não vê ninguém brincando. A gente pegava pneu na borracharia, metia óleo dentro do pneu e saía empurrando com 2 cabos de vassoura, cara. Cara, isso me deu noção de profundidade, de direção, e enfim. Hoje em dia essas crianças só ficam dentro de casa com o telefone. Computador, telefone, tablet e acabou. TV, iFood, não precisa nem de sair de casa não. iFood, chega lá na tua casa. Então assim... Isso quando estão na sala, porque a maioria fica dentro do quarto trancado. Mas a maioria vive isso daí. Eu falo de experiência própria porque eu vejo isso acontecendo e eu acho que todo mundo que está em casa aí já passou por isso, né? De você ter um filho dentro de casa e ele tá lá. Esse pessoal não se relaciona, eles não conversam. Antigamente, para a gente namorar,
pô, você tinha que trocar ideia, cara. Exatamente. Você tinha que ir lá e conversar e convencer, e depois você tinha que conversar com o pai. Hoje não tem isso mais. Isso é coisa de velho. Hoje não existe isso mais, não. Você ter que ir lá, trocar uma ideia, conversar e depois falar com o pai, tá maluco, não tem isso não. Hoje, se você for pai, né, seu filho ou a sua filha vai aparecer, mãe, tô namorando. Você nem sabe quem é a pessoa. Exatamente. Antigamente não tinha isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou psicanalista, né? Uhum. Eu tenho meu consultório de psicanálise. E aí eu atendo adolescentes, né? E eu vejo, é interessante, né? Como é peculiar a maneira deles se relacionarem, né? Se relacionarem. Sim. É pelo celular. Hoje eu tenho uma namorada lá no Amazonas. Eu tô aqui em Aracruz, mas eu tenho uma namorada no Amazonas que eu estou conversando com ela pelo celular e aquilo tá me dando prazer como se eu estivesse namorando com ela pessoalmente. Eu tenho uma paciente, cara, que ela ficou por 4 anos namorando um cara de Fortaleza. Ela era do Rio. Meu Deus. E ele era de Fortaleza. E ela foi pra terapia porque ela não sabia se era ele o cara pra vida dela. Só que, poxa, ela nunca tinha visto o cara pessoalmente, mano. E ela tava pensando assim, não, eu quero casar com ele. Mas eu agora tô confusa, eu nunca vi ele, mas a gente já tem relações... Como que é isso, cara? Agora eu vou te entrevistar. Como é que é isso? Como é que você sente prazer? Existe... aí a gente vai falar sobre situações que são recorrentes do toque, né? Do toque físico pessoal. Mas não tem lógica, cara. Isso daqui é um mundo virtual, cara. Mas é esse mundo aí que eles vivem, mano. É mó cara, não, você pensa. Não você tem pensa lógica. Eu também penso que não é tem. Muito sem lógica. Mas acontece, eu vivi isso, né? Eu atendi muitos jovens e adolescentes nessa situação. E aí eu penso, eles depressivos, totalmente depressivos, cara. Um menino que tinha tudo, né? Uhum. Depressivo. A mãe chamava ele pra trabalhar, né? Ela tem uma... Não vou falar aqui porque ela pode estar assistindo. Sim. Mas tinha ali o comércio dela, né? E um moleque gigante, 13 anos, não ajudava ele em nada, mano. Nada. Ficava no celular, com a cara no celular o dia inteiro, sabe? Cara, a minha avó, finada, né? Minha avó, Dona Abigail, ela faleceu no ano passado e ela me falava uma coisa, que o homem, para você medir o homem ou a mulher, a régua para medir o homem e a mulher não é tamanho, não é cor de cabelo, não é cor de olhos, não é nada disso. Você é o que tem aqui. Ela falava que é do pescoço para cima. E assim, eu quebrei muita cara lá atrás e me divorciei e aí eu aprendi com os meus erros. E ela falava assim, ó, você tem que observar as pessoas, já que você vai se relacionar de novo, observa, é do pescoço para cima. Eu falei, vó, do pescoço para cima só, mas e o resto? Ela, não, meu filho, é do pescoço para cima. É o que tem, ela falava assim, é o que tem dentro da cabeça da pessoa. E as pessoas, elas têm que demonstrar em atitude. Se uma pessoa é boa ou ruim, eu tive um episódio na faculdade, eu fiz faculdade lá em Tocantins na época. Fiz matemática, coisa de doido, tá? E na aula de filosofia, tinha um professor que ele foi dar aula pra gente, ele contou a história de um mudo. Pô, mudo é mudo, mudo não fala, né? E ele foi num restaurante, chegou no restaurante, ele foi almoçar, e aí sentou numa mesa e tinha ali 3 pessoas e só tinha mais uma vaga cheia, ele sentou lá. 2, ele cumprimentou uma pessoa, a pessoa, né, respondeu, e as outras 2 pessoas eram mudas. Aquela pessoa, a única pessoa que falava já estava terminando, levantou e ele ficou com 2 mudos na mesa. E ao final, né, ele viu que as pessoas eram mudas, porque ele cumprimentou a pessoa, ele falou, ih, ferrou, é mudo. Aí, resumindo, acabou o almoço, ele levantou e esqueceu o telefone em cima da mesa e foi embora. O mudo, quando ele pagou e virou a esquina, o mudo foi atrás dele e bateu nas costas dele e mostrou para ele o celular. Aí ele falou, caramba, cara, que loucura.
Ele é mudo. Só que o mudo ele teve que demonstrar em atitude.